Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bom com você? Deixa eu me apresentar, meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou juiz de Direito do TJDFT, professor aqui do curso Missão OAB. Hoje nós vamos falar sobre processo civil nessa revisão de reta final para o 28º exame de ordem. Beleza? Vamos começar aqui com o processo civil. Se você quiser entrar em contato comigo, me seguir lá no Instagram, Gustavo_Fernandes_Salles, está aqui na tela, ou o e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Meus amigos, vamos pegar os temas mais importantes de processo civil para que você vá para a prova sabendo essas matérias que têm a maior probabilidade de cair. Você não pode ir para uma prova de OAB sem saber alguns temas, como por exemplo, os honorários advocatícios, um dos artigos mais cobrados desde a vigência do novo CPC. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, os honorários advocatícios, eles estão previstos no artigo 85 do novo CPC, do vigente CPC. Esse artigo 85, ele trata dos honorários sucumbenciais, aquela parcela que você tem que pagar quando sucumbente ao advogado da parte contrária. Não se confunde com os honorários contratuais. Os honorários contratuais são aqueles que o advogado cobra para pegar uma causa, para patrocinar os interesses de algum cliente, independentemente do resultado do processo. Ambos possuem caráter alimentar, segundo o STJ. Por isso mesmo, o STJ vem entendendo, olha o julgado aqui, de agosto de 2018, e tem julgados mais recentes, esse é o entendimento que você pode levar para a prova. Os honorários advocatícios, sejam os contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Assim, é possível penhorar 30% da verba salarial do executado para fins de pagamento de honorários sucumbenciais. Por quê? Porque se você acompanhar no artigo 833 do CPC, tem lá que são impenhoráveis dentre diversos incisos. O inciso 4, vencimento, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios e quantias recebidas para o sustento do devedor e de sua família, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. O mesmo vale para o inciso 10, que fala a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. O parágrafo 2º do artigo 833 fala: o disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da origem, bem como importâncias que excedam 50 salários mínimos mensais. Então, nessa primeira parte que fala que a impenhorabilidade do salário, da remuneração, não é cabível para pagar pensão alimentícia, entra os honorários advocatícios, porque eles têm caráter alimentar, são verbas alimentares, sejam os contratuais ou os sucumbenciais. Agora, cuidado, a parte que perde no processo, sucumbente, ela não tem que pagar os honorários contratuais. O STJ tem esse entendimento, embora haja divergência na doutrina. Por quê? Segundo o STJ, uma parte poderia contratar um escritório aí pagando milhões de reais, e aí a outra parte seria obrigada a pagar aquele melhor advogado para a parte adversária. Poderia haver uma má-fé aí, né? Então, entende-se que é mera liberalidade da parte contratar o advogado, embora exija, o CPC exige em regra o advogado para você exercer o seu direito de ação, mas ele não está incluído nas verbas de sucumbência, só os honorários sucumbenciais do artigo 85. Tá? Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O CPC deixa bem claro, juntamente com o Estatuto da OAB, que os honorários sucumbenciais são pagos ao advogado da parte que venceu no processo, e não à própria parte, como dizia o CPC anterior, embora a jurisprudência já entendesse que cabe ao advogado os honorários de sucumbência. Parágrafo 1º. São devidos os honorários na reconvenção. A reconvenção também permite pagamento de honorários, já que é uma segunda ação dentro do mesmo processo. No cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos. Os recursos permitem a majoração dos honorários, como a gente vai ver aqui num dos próximos slides. Agora, um pequeno cuidado. Geralmente é o sucumbente quem paga o honorário de sucumbência, a parte que venceu. Mas, em alguns casos, adota-se o princípio da causalidade.
em relação a embargos de terceiro, isso é bem tranquilo e é que cai em prova. Quando cai em prova, eu falo dos embargos de terceiro. Olha lá o STJ. Em embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida é que arca com os honorários, súmula 303. Quer ver um exemplo aqui bem interessante que é levado a efeito até hoje, desde esse julgado aqui de 2016? Nos embargos de terceiro, cujo pedido foi acolhido para desconstituir uma constrição judicial, uma penhora sobre um bem imóvel, por exemplo, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário, ainda que ele seja um embargante, ainda que ele vença, julgue procedente, o juiz julgue os embargos procedentes, se ele não atualizou os dados cadastrais. Agora, serão suportados pelo embargado, na hipótese que, depois de tomar ciência de que o bem já havia sido transmitido, ele ainda assim resistir com impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem. Aí ele atrai para ele o ônus da causalidade, do prosseguimento, digamos, do processo. Também a causalidade fundamenta alguns parágrafos do artigo 85 do CPC, olha só. Sentença proferida com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários sucumbenciais vão ser pagos por quem desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. Se a desistência for parcial, a responsabilidade é proporcional à parcela que desistiu. Artigo 90, parágrafo 1º. Transação. Se as partes nada falam a respeito da divisão dos honorários sucumbenciais, serão divididos igualmente. Se elas dispõem no acordo, melhor ainda, vale que está no acordo. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir a obrigação integralmente, os honorários são reduzidos pela metade. Artigo 90, parágrafo 4º. E no caso de perda do objeto, quem deu causa ao processo, artigo 85, parágrafo 10, novamente aí, o princípio da causalidade. Beleza? Prosseguindo, qual que é o valor dos honorários advocatícios no novo CPC? Parágrafo 2º, sempre serão fixados entre 10, mínimo 10, máximo 20%. Sobre o quê? Regra geral, valor da condenação. Houve condenação, entre 10% e 20% da condenação. Agora, há causas em que não há condenação. Nesse caso, você busca o proveito econômico obtido ou, em último caso, se não tiver como conseguir mensurar o proveito econômico, valor atualizado da causa. E nisso, o juiz vai levar em consideração aqueles incisos ali do parágrafo 2º do artigo 85. O grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o tempo e o trabalho exigidos do advogado. Um pequeno cuidado com a fazenda pública. Primeiro, súmula 502, quando a fazenda pública é parte. Primeiro, antes da súmula, parágrafo 3º ele traz limites diferentes para a fazenda pública. Na fazenda pública não vai ficar entre só 10% e 20% do valor da causa, independentemente do valor, ou do valor da condenação em primeiro lugar, né? Tem alguns limites fixados, até 500 salários mínimos, até 1.000, dependendo do valor ali da causa. E aí você tem que ficar ligado nisso. Além disso, a súmula 512 fala: não cabe condenação em honorários de advogado na ação do mandado de segurança. E o parágrafo 7º diz: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que seja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. Então, não impugnou, expediu precatório, não tem honorários sucumbenciais, nesse caso, para a fazenda pública. Bom, prosseguindo aqui no artigo 85, parágrafo 6º. Esses limites previstos nos parágrafos 2º e 3º, o terceiro traz a fazenda pública, o segundo é a regra geral, aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão. Casos de improcedência, se julgou improcedente o pedido, julga 10%, por exemplo, os honorários sobre o valor da causa, já que não teve condenação. Também no caso de sentença sem resolução do mérito. 92. Quando a requerimento do réu o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não pode propor novamente a ação sem pagar as despesas e os honorários. Olha aí a importância dos honorários. Se a parte que teve o processo extinto sem resolução do mérito não paga os honorários de sucumbência, na fórmula do parágrafo 6º do artigo 85, ele não pode intentar uma nova ação. E em sede recursal, como eu tinha falado para vocês, parágrafo 11, o tribunal deve majorar os honorários fixados em razão do trabalho adicional ao advogado, de ter que interpor e defender os interesses da parte em recurso. Parágrafo 8º, esse aqui traz uma polêmica muito grande na vida prática do juiz. Eu atuo na 18ª Vara Civil de Brasília
e eu me deparo com essa polêmica aqui, vira e mexe. Parágrafo 8º. Nas causas em que for inestimável, não tiver como estimar, ou for irrisório o proveito econômico, um proveito econômico ali de R$200, vai dar R$20 para o advogado, 10%. Ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, também no mesmo sentido, o juiz vai fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa. O juiz fala, não, esse advogado merece pelo menos R$1.000. Né? Se pegasse 10% do valor da causa, ele pegaria R$20. Mas ninguém vai trabalhar por R$20. Então, precisa de pelo menos R$500, R$1.000. E aí há uma polêmica nas causas de valor muito alto. Uma causa de 7 milhões, o advogado vai ganhar 700 mil? O STJ vem dizendo que sim. Mas alguns julgados aí, monocráticos, dizendo que em valor inestimável também entraria aquele valor muito alto. Porque se você olhar no dicionário, inestimável também tem essa conotação. Mas na sua prova da OAB você nem entra nessa polêmica aí. Simplesmente coloca o que está na redação do dispositivo, aquela leitura mais comum, é 10% não interessa o valor, a não ser que seja muito baixo, ou o proveito econômico irrisório. Seguindo então, no CPC anterior, permitia-se a compensação de honorários quando a parte era sucumbente apenas em parte. O pedido era julgado parcialmente procedente. Mas o honorário não é da parte para ela compensar, é do advogado. Por isso o novo CPC deixa claro que não se permite mais a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial. Além disso, parágrafo 17, os honorários são devidos mesmo em causa própria. Se eu tenho a minha carteira da ordem, do exame de ordem, eu posso advogar em causa própria. Não preciso juntar a procuração de mim mesmo para mim mesmo, eu só junto lá a cópia da minha carteira da OAB. E aí eu também tenho direito a honorários e também os advogados públicos. E para fechar, mais alguns incisos aqui, mais alguns parágrafos. O 15, o advogado pode requerer que o pagamento de honorários seja feito em nome da sociedade de advogados que ele integra como sócio. Parágrafo 16, quando os honorários forem fixados em quantia certa, já tem lá a quantia certa, os juros moratórios incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Trânsito em julgado, começa a correr os juros pelo não pagamento dos honorários. E o parágrafo 18 caiu já 2 ou 3 vezes em exames de ordem anteriores. Pode cair de novo, muito importante. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa, o juiz esqueceu de falar lá de condenar a parte a pagar honorários, de vez em quando acontece. É cabível a ação autônoma para a sua definição e cobrança. No código anterior não tinha essa previsão, entendia a jurisprudência que o advogado tinha que apresentar embargos de declaração, ou pôr embargos. Se ele deixasse transitar, ele perdia direito aos honorários comerciais. Olha que absurdo. Agora cabe a ação autônoma para o advogado ter direito à sua verba ali de caráter alimentar. Bom, fechamos essa primeira parte, tranquilo. Tudo que tem mais importante de honorários advocatícios é isso. Você não pode ir para uma prova de OAB sem saber a questão dos honorários. A audiência de conciliação. Como é uma novidade do novo CPC, a obrigatoriedade da audiência de conciliação, ela vem sendo muito cobrada. Já foi cobrada aí nos últimos exames de ordem e pode ser que caia de novo. O que tem de interessante? Primeira coisa, com o novo código, o réu ele é citado não mais para apresentar a resposta, que por excelência é a contestação, mas pode ser outra. Ele agora é citado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação. Isso está lá no artigo 334 e ele é citado. A citação é pessoal. Já o autor ele vai ser intimado da data da audiência de conciliação por meio do seu advogado. Publicação ao advogado. Está lá no 334, parágrafo 3º. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz vai designar a audiência de conciliação ou de mediação, decore esses prazos e coloca no seu material de revisão no mínimo 30 dias de antecedência até a audiência, e o réu tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência para dar tempo dele fazer suas considerações sobre o processo, embora ele não vá apresentar defesa naquele momento. A intimação para o autor será feita na pessoa do seu advogado, o réu tem que ser citado e não intimado. Ela é obrigatória e só pode não ocorrer em duas hipóteses. Primeiro, se ambas as partes se manifestam expressamente pelo desinteresse. Então não basta o autor apresentar na inicial o desinteresse pela audiência de conciliação. Ainda assim é um dever do juiz de marcar a data para a audiência. E o réu, depois, quando for citado, ele pode também apresentar seu desinteresse expresso. Aí o juiz cancela a audiência. Na prática não é isso que acontece. Na prática os juízes percebem
que quando um não quer, dois não brigam, então a parte autora já falou que não quer conciliação, meu amigo, você já manda citar para o réu se apresentar a contestação, apresentar a resposta. Mas isso é a prática. Na prova da OAB a gente quer saber o que está no código, é isso aí. Segunda hipótese, quando não se admitir a autocomposição. Não confunda a não admissão de autocomposição com direitos indisponíveis. Há direitos que são indisponíveis, como, sei lá, os alimentos, por exemplo, mas é possível na conciliação um acordo em relação à quantidade de alimentos que vai pagar na pensão. É o direito que não admite autocomposição. Direito à liberdade, algo nesse sentido. Parágrafo 5º. O autor deve indicar a inicial seu desinteresse na autocomposição, que não é suficiente para não marcar a audiência, e o réu tem que fazê-lo por petição com até 10 dias de antecedência da audiência. Se houver litisconsórcio, o desinteresse tem que ser manifestado por todos. Se for só por um ou dois, tem 4 réus no processo, tem que ter a audiência. Oitavo, esse aqui já caiu 2 vezes em exame de ordens recentes. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação ou de mediação é ato atentatório à dignidade da justiça. O que significa isso? Significa que vai receber uma sanção, uma multa de até 2% da vantagem econômica que ele pretende ou do valor da causa no processo, e isso vai se reverter em favor do Estado, não é em favor da outra parte. Cuidado com isso aí, não se confunde com a litigância de má-fé. As partes têm que estar acompanhadas de seus advogados, ou então por representante com procuração específica. Esse representante pode ser o advogado, né? Mas também pode ser a parte, o próprio autor ou o próprio réu não precisa comparecer caso o seu advogado ou um representante com procuração específica tenha poderes para transigir. Então, a parte não veio, você pergunta para o advogado, eu como juiz, né? Doutor, o senhor está com a procuração com poderes para transigir? Estou. Então a audiência ocorre normalmente, você pode transigir em nome do seu cliente. Mas se o advogado não tem poderes para transigir, a parte tem que vir. Se ela não vier, ela toma essa multa aí por ato atentatório à dignidade da justiça, já que o objetivo da audiência de conciliação é a transação, nada além disso. Beleza? Contestação, então. Depois da audiência de conciliação, abre-se, se não houver um acordo para encerrar o processo, abre-se o prazo de 15 dias para o réu oferecer a sua resposta, que em regra é a contestação. Olha lá, ele pode oferecer contestação, 15 dias úteis, ou reconvenção. O novo CPC permite a reconvenção dentro da contestação, mas se ele quiser só reconvir sem contestar, não tem problema nenhum. Ou pode ficar inerte, é revelia. É o melhor dos mundos para o juiz. Né? O juiz já julga antecipadamente o processo. É o meio de defesa por excelência, 15 dias. Caso seja cancelada a audiência de conciliação, o prazo é contado do protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Então, o autor manifestou desinteresse na inicial, pela conciliação. O réu vem dentro daquele prazo anterior aos 10 dias de antecedência da audiência e apresenta o pedido de desinteresse, de cancelamento da audiência. A partir dali, começa o prazo, então, para ele apresentar a contestação. Ou da data das juntadas aos autos do aviso de recebimento do mandado de citação. Em último caso, não sendo caso de não se admite conciliação, por exemplo, por ser caso que não admite autocomposição, nesse caso o juiz nem marca a audiência, ele já manda citar, e a partir da juntada da citação do aviso dos Correios ou do mandado pelo oficial de justiça, dependendo do caso, começam os 15 dias para contestar. Litisconsórcio passivo, olha lá o que diz o CPC, artigo 335, parágrafo 1º. Quando todos os litisconsórcios expressarem o desinteresse pela conciliação, o termo inicial será individual para cada um dos réus a data do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. E o parágrafo 2º fala também do litisconsórcio passivo, outro caso aqui diferente. Se a audiência não se realiza, e é caso de litisconsórcio passivo, o autor desistir da ação em relação a um réu que ainda não foi citado, o prazo para a resposta vai correr da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Isso aí é uma questão ótima para a prova. Então, se o autor desiste em relação ao réu não citado, o prazo para a resposta do outro réu vai contar da decisão que homologa a desistência. 336. O réu tem que alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugna as alegações do autor e juntando também o seu pedido e as provas que pretende produzir.
O que o CPC 2015 fez de novidade? Que você já sabe, mas é bom sempre relembrar aí na véspera da prova. Ele acabou com algumas exceções e algumas petições individuais que existiam, que eram apresentadas por fora da contestação. Agora, na própria contestação, como uma questão preliminar, se alega incompetência, também impugna o valor da causa e o benefício da gratuidade de justiça também é impugnado já na contestação. A reconvenção pode ser deduzida no bojo da contestação também. Lembrando que a reconvenção vai exigir o pagamento de custas, porque é uma ação dentro do mesmo processo, duas ações. A gente vai estudar a reconvenção já já. Artigo 342. Depois da contestação, só pode deduzir novas alegações se for direito ou fato superveniente, se o juiz puder conhecer de ofício, ou se houver expressa autorização legal para que aquele assunto seja levado a efeito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Fora desses casos, tudo tem que estar falado na contestação, senão preclui e a parte perde a oportunidade de apresentar matérias defensivas e provas. A não ser que o juiz reabra, é comum na prática o juiz reabrir depois uma petição para dilação probatória. Falem as partes em 5 dias, quais provas pretendem produzir, então isso é bem comum, mas a gente está falando aqui do que está no CPC. Bom, questões preliminares estão ali no artigo 337, tem que ser apreciadas pelo juiz antes de apreciar o mérito da causa. As principais, a perempção, quando o autor abandona a causa por 3 vezes, tendo a mesma ação contra o mesmo réu, o mesmo objeto, é difícil acontecer isso, né? Eu nunca vi na prática. Aí o juiz pode acolher a alegação de perempção e tem que extinguir o processo sem resolver o mérito. Também no caso de dispendência, coisa julgada, essas duas hipóteses se dão quando a ação tem as mesmas partes, mesma causa de pedido, o mesmo pedido de outra. No caso da dispendência, de outra que ainda está tramitando. No caso da coisa julgada, de outra já decidida por sentença de mérito transitada em julgado. Essa é a coisa julgada material. Bom, o juiz pode conhecer de ofício praticamente todas as questões preliminares do 337, salvo 2. A convenção de arbitragem, que tem que ser alegada, senão prorroga a competência da justiça estatal, e a incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício, a parte, o réu tem que alegar isso na contestação, senão prorroga a competência. 338. O réu alegando na contestação que é parte ilegítima, isso aqui já foi tema de exame da OAB recente, ou que não é responsável pelo prejuízo invocado, se ele alega isso, o juiz tem que dar 15 dias para o autor, se quiser, substituir a petição inicial. E aí o autor, se realizar a substituição, vai pagar as despesas e os honorários para o réu excluído, para o advogado do réu excluído, mas que vão ficar em patamar menor, entre 3% e 5% do valor da causa, ou se for irrisório, por apreciação equitativa do juiz. Agora, cuidado, não é só o dever do réu simplesmente falar que ele não é parte legítima. O 339, se ele alega ilegitimidade, é um dever do réu indicar, então, se ele tiver conhecimento, quem é, então, o sujeito passivo que tem que figurar na ação. Senão, ele tem que arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos da falta de boa-fé em não indicar quem é, então, a parte passiva que tem que ocupar o polo do processo. Parágrafo 1º. O autor pode aceitar e substituir, ou, no parágrafo 2º, ele pode simplesmente trazer esse indicado para ficar os dois como réu, a parte originária e aquela que ele disse que era o verdadeiro causador do prejuízo. Ou então ele pode não fazer nada, mantém quem ele acha que tem que ficar no processo. Aí o autor escolhe o que ele vai fazer, assumindo o risco de chegar ao final, o juiz julgar improcedente, porque há uma ilegitimidade da parte. Se adotar a teoria da asserção, inclusive vai resolver o mérito. 340. E esse aqui também já caiu na prova. Se houver alegação de incompetência, seja absoluta ou relativa, a contestação não precisa ser protocolada lá no juízo onde foi distribuída a petição inicial. O réu mora em outro estado, ele fala, a competência tinha que ser aqui e não lá onde o cara apresentou a inicial. Ele pode apresentar a contestação no foro do seu domicílio. E aí, isso vai ser comunicado imediatamente ao juiz da causa lá, que vai cancelar a audiência de conciliação. Se depois que for designada a competência para o lugar correto, o juiz remarca a audiência de conciliação. Beleza? Parágrafo 3º ali, vamos ler. Alegada incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência, é o que eu falei, se ela já tivesse sido designada. E a reconvenção? A reconvenção é rapidinho, é o contra-ataque do réu. Ah é? Você está me cobrando 200 mil reais, mas com base nessa mesma causa de pedir, na verdade,
é você, autor, que me deve, sei lá, 50 mil reais. É apresentada na fase de conhecimento, inclusive nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, como, por exemplo, na ação monitória. Está expresso lá nos artigos 700 e 701. Mas não cabe na fase de cumprimento de sentença ou de execução. Cabe reconvenção da reconvenção, em regra, mas o artigo 702, parágrafo 6º, deixa claro que na ação monitória não cabe reconvenção da reconvenção. Só cabe uma reconvenção, a do réu. Não cabe uma outra reconvenção na sequência aí do autor. Isso na ação monitória. Bom, olha ali, na contestação é lícito ao réu propor a reconvenção, que é apresentada agora junto com a contestação. Ela tem que ter um pressuposto, uma conexão ou com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Se ela falar de um assunto nada a ver, ela não pode ser nem recebida. Isso aconteceu essa semana. Lá na 18ª Vara Civil eu julguei uma reconvenção lá que não tinha nada a ver com o caso. Julguei improcedente porque já tinha sido recebida. Mas não era o caso do juiz nem mesmo receber. O autor é intimado na pessoa do advogado para apresentar a resposta. Não precisa ser citado, porque ele, como ele é o autor, ele já tem conhecimento do processo. Já está na relação processual. A desistência da ação não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, porque são ações distintas, embora no mesmo processo. Pode ser proposta contra o autor e um terceiro, ou pelo réu em desconsórcio passivo com o terceiro, ou seja, ela sempre tem que ter uma identidade de partes em relação ao autor e réu, mas pode incluir um terceiro, ou pode ser proposta pelo réu quando ele está em desconsórcio passivo com o terceiro, desde que tenha essa primeira identidade de partes ali. E a revelia, quando é que ocorre? Se o réu não contesta a ação, pode mesmo apresentar reconvenção, mas se não apresentar a contestação, ainda que apresente reconvenção, ele é revel. E o juiz vai decretar a revelia, que produz dois efeitos. Efeito processual, o réu passa a não ser mais, se ele não tem advogado nos autos, ele não é mais intimado dos atos processuais. Efeito material, presumem-se verdadeiras as alegações do autor, mas a revelia não produz esse efeito material nos casos do 3, 4, 5. Se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, já resolve. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, alimentos, por exemplo. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei diz que é essencial, indispensável à prova do ato. E se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova. Uma alegação totalmente inverossímil não é porque o réu ficou revel que o juiz vai julgar procedente o pedido. A revelia não induz diretamente, automaticamente, a procedência do pedido. Olha os efeitos que eu falei. Se o réu não tem advogado constituído nos autos, os prazos fluem sem intimação. Se ele tem advogados nos autos, a revelia não produz esse efeito processual. O advogado continua sendo intimado. E ainda que produza um efeito processual, o réu pode ingressar no processo a qualquer tempo, mas ele recebe o processo no estado em que o processo se encontra. Já passou a fase de provas? Já era, passou a fase de provas. Meus amigos, tutela provisória também é um tema quase certo aí nos exames de ordem. Considerando a quantidade de questões que temos sobre o processo civil, pelo menos uma ali é endereçada, é guardada para a tutela provisória. São dois tipos de tutela que a gente tem, falando de uma maneira bem simples. A definitiva, quando se chega ao final do processo, após uma cognição exauriente, em que foi oportunizada às partes a produção de provas, aí se faz uma análise aprofundada do objeto da lide. E a tutela provisória, ao contrário da definitiva, ela se dá em cognição sumária. O juiz só tem alguns poucos elementos superficiais para decidir. Não é a decisão final, é uma decisão de algo que precisa ser analisado naquele momento. Um juízo de probabilidade, não um juízo de certeza, como é feito na tutela definitiva. Tá? Ela pode ser alterada ou revogada a qualquer momento, tem artigo dispondo sobre isso. E o 294 diz, ela pode se fundamentar, essa tutela provisória, em urgência ou evidência. E a prova da OAB adora pegar essas duas questões. Tutela de urgência primeiro, artigo 300 do CPC. Será concedida quando houver dois elementos. Primeiro, a probabilidade do pedido, do direito da parte. Se não tiver probabilidade, o juiz não vai conceder tutela. Segundo, esse requisito é indispensável para a tutela de urgência, o próprio nome diz, tem que ter uma urgência, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte não comprova isso, o juiz não defere a tutela provisória de urgência. O juiz pode exigir caução, nos termos do parágrafo 1º, não é uma exigência não é obrigatório, o juiz que vai analisar caso a caso, se entende que precisa da caução,
podendo dispensar, ali nos termos do artigo, se a parte for economicamente suficiente. A parte não tem condições de prestar a caução. Está comprovado. Aí o juiz pode dispensar, mas não só por isso. Dependendo do caso, ele exige ou não a caução. Parágrafo 2º. Pode ser concedida liminarmente, ou seja, antes de ouvir a parte contrária, ou com justificação prévia. O juiz marca uma audiência para ouvir testemunhas, para juntar uma prova indiciária, uma prova mínima ali, para confirmar o direito da parte. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. É mais um requisito da tutela de urgência, nesse caso é de natureza antecipada. Se não tiver como desfazer os efeitos da concessão da tutela, for irreversível, o juiz não pode conceder. E a tutela de evidência, que se contrapõe à de urgência? A principal característica que já caiu no exame de ordem, 311, será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não tem urgência, basta que se enquadre em uma das 4 hipóteses do 311. 1. Quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou propósito protelatório do réu. Veja que nesse primeiro caso existe primeiro uma ação do réu, abusou no direito de defesa ou uma defesa protelatória. Os casos 2, 3 e 4 tratam de prova documental já juntada com a inicial. O 2 e o 3 não precisam de manifestação do réu, olha lá. Se as alegações de fato são comprovadas apenas pelos documentos, e já a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Anota isso aí. Caso ali o inciso 3, se também já tiver prova documental no pedido rei persecutório, em caso de contrato de depósito, caso em que o juiz já decreta a ordem de entrega do objeto sob pena de multa. Nesses dois casos, o parágrafo único diz que o juiz pode decidir liminarmente, sem precisar ouvir o réu. Nos casos 1 e 4, tem que ouvir o réu, porque o réu tem que tomar alguma atitude. Olha o 4. Embora a petição inicial seja instruída com uma prova suficiente nos fatos constitutivos do direito do autor, o réu não deve opor prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, primeiro o réu fala. Se ele não gera uma prova capaz de gerar dúvida razoável, o juiz pode conceder a tutela de evidência nesse último caso. E para a gente encerrar nossa aula, vamos falar dos recursos. Sempre cai uma questão de recurso. Sempre. Vamos falar dos principais, que são a apelação e o agravo de instrumento. Antes, olha aí na tela, recurso, meio voluntário de impugnação das decisões judiciais, é interno ao processo e tem que estar taxativamente previsto em lei, vai estar previsto lá no CPC. Acerca dos requisitos dos pressupostos e requisitos dos recursos, a tempestividade tem uma questão interessante. Se há litisconsórcio no processo, com procuradores diferentes, de escritórios diferentes, incide o artigo 229 do CPC, que permite o prazo dobrado para falar nos autos aos réus que têm procuradores diferentes de escritórios diferentes. Súmula 641. Não se conta em dobro esse prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes houver sucumbido. Se só um sucumbiu, o prazo para recorrer não vai dobrar. Outro, parágrafo 2º do 229. Se o processo é eletrônico, não há prazo em dobro. O processo eletrônico não tem a dobra do prazo, porque as partes podem ter acesso ali a qualquer momento. Bom, sobre os recursos ainda, a regra é que eles não tenham efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Proferiu a decisão, ela vai ser cumprida imediatamente. Exceção, a apelação tem por regra efeito suspensivo. A apelação tem por regra efeito suspensivo. Vamos ver como é que é? Da sentença, seja ela terminativa ou definitiva, cabe a apelação. Mesmo questões que seriam decididas em regra por agravo em momentos anteriores, se essas questões são decididas na sentença, elas passam a ser recorríveis por apelação. Parágrafo 1º do artigo 1009. As questões resolvidas na fase de conhecimento que não sejam recorríveis por agravo de instrumento, já que a gente vai ver o agravo de instrumento se dá em casos taxativos, do 1015. Se essas questões não ficam, você não pode recorrer na hora, não cabe o agravo de instrumento, elas não ficam preclusas, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou no caso do réu, do recorrido, nas contrarrazões.
Parágrafo 2º. Se essas questões forem suscitadas em contra-razões, o recorrente é intimado para em 15 dias exercer o seu contraditório sobre elas. 1012. A apelação tem efeito suspensivo, anota aí no seu material. Mas, no parágrafo 1º, é possível que nesses casos, ou melhor, nesses casos, e é possível que a lei preveja outras hipóteses, a sentença já vai produzir efeitos imediatos. Ainda que caiba apelação, já pode a sentença ser executada em relação aos seus efeitos. Olha lá, quais são esses casos? Quando a sentença homologa a divisão, demarcação de terras, condena a pagar alimentos, a apelação não produz efeito suspensivo. Quando extingue o processo sem resolução do mérito ou julga improcedente embargos do executado. Quando julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, caso que cai muito em prova. Quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Tratou de tutela provisória na sentença, a sentença produz efeitos imediatos. Também aqui decreta interdição e, nesses casos que a sentença produz efeitos imediatos, olha o que diz o parágrafo 2º. Nesses casos, o apelado pode promover um pedido de cumprimento provisório, logo que publicada a sentença. Ainda, o CPC no 1012 ainda fala: nas hipóteses em que a sentença é passível de cumprimento imediato, nesses casos que a gente acabou de ver, que a apelação não tem efeito suspensivo por lei, pode o apelante postular a concessão do efeito suspensivo ao tribunal, que vai ou para o relator, ou para o tribunal, ou vai para o relator, se já houver distribuição da apelação. Já sabe que é o relator que vai julgar isso aí. Essa concessão, ope iudicis, ou seja, ao arbítrio do juiz e não ope legis, por meio de disposição legal, depende da demonstração da probabilidade do provimento do recurso ou da existência de um perigo na demora, ou é a probabilidade do provimento do recurso ou um perigo na demora que é somado à relevância da fundamentação. Nesses dois casos, o relator ou o tribunal pode conceder efeito suspensivo, ainda que seja uma sentença que tenha decretado a interdição, por exemplo, ou que condenou a pagar alimentos. E o agravo de instrumento? Ele só cabe nos casos expressos do 1015. Outras decisões interlocutórias que não se encaixem nesse 1015 não são recorríveis de imediato. A parte tem que aguardar o momento da apelação para alegar na preliminar ou nas contrarrazões. Quais os casos que cabe agravo de instrumento? Decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. E aí você vai olhando o mérito do processo, quando rejeita a alegação de convenção de arbitragem, quando julga incidente de desconsideração de personalidade jurídica, quando rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido da revogação, ou seja, quando de algum modo é contra a gratuidade de justiça, ou revogando ou rejeitando o pedido, quando exibe, em caso de exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão do litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão e inadmissão de intervenção de terceiros, então, tratou de intervenção de terceiros, cabe o agravo, concessão, modificação e revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução, outro aqui que já cai em prova, redistribuição do ônus da prova, e outros casos previstos em outros pontos aí do CPC ou em outras leis. O STJ, entende que o rol é taxativo, não pode ser ampliado, mas cabe interpretação extensiva. A doutrina já é competência, não está lá expresso, mas o STJ entende que é uma interpretação extensiva do inciso 3º do 1015. Também cabe o agravo de instrumento contra qualquer decisão em fase de liquidação, em fase de cumprimento de sentença ou processo de execução e também no processo de inventário. Além desses casos, também cabe o agravo de instrumento da decisão que extingue parcialmente o processo, uma extinção parcial do processo, está lá no 354, parágrafo único, e da decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, uma decisão parcial de mérito, 356, parágrafo 5º, não cabe apelação, porque a apelação é só da sentença, ali é uma decisão parcial de mérito, embora julgue o mérito, é decisão interlocutória, cabe o agravo. O agravante, outra questão importante, tem o ônus de juntar o processo do primeiro grau à cópia da petição do agravo e ainda o comprovante da interposição e a relação dos documentos. Mas se tratar de processo eletrônico, o novo CPC diz, aí não precisa. Aí não precisa. Mas sendo processo físico, tem 3 dias para promover essa juntada. Para quê? Para permitir que o juízo exerça o seu juízo de retratação. Se a parte não faz isso, implica inadmissibilidade do agravo, desde que arguido e provado pelo agravado. Então, se ele não junta em 3 dias úteis, corre o risco de o seu agravo ser inadmitido. No processo eletrônico,
Não precisa. A própria interposição já é automaticamente comunicada no processo eletrônico com o juiz exercendo, se for o caso, o juiz de retratação, que não é muito comum. O juiz geralmente não faz isso. Bom, pessoal, em uma aula rápida de revisão, esses são os temas sem os quais você não pode chegar na prova sem um conhecimento mínimo. E são temas que já caíram várias vezes nos últimos exames. Espero que você tenha gostado, tenha anotado tudo aí. Uma boa prova. Um abraço.